E aí, pessoal, aqui é o Alexis do Gêmeos Reação. E de novo, sozinho, o meu irmão talvez venha esse final de semana pra gente gravar uns reacts aí, porque tá escasso, né, pessoal? Mas enfim, hoje não é react que eu vou fazer, hoje é uma análise. Como eu já prometi que ia fazer, é algo que eu gostaria, fazer análise de anime, mangás e coisas assim que eu leio. Então eu decidi começar a fazer. Só decidi e vou começar a fazer aqui e tal. E o primeiro já vai ser do Chainsaw Man, porque eu andei falando mal dele e algumas pessoas podem até acabar me interpretando um pouco mal sobre o que eu acho do mangá e tudo essas coisas assim. Falando, meu Deus, ele odeia o mangá e não sei o que, não sei o que. Eu odeio o rumo que a história tomou. Me desgosta muito o rumo que a história tomou. Mas. Mas no geral, assim, é um mangá bom. É um mangá bom, é um mangá interessante. Então eu vou destacar aqui primeiro, vou dar os meus elogios aqui ao mangá e ao que ele consegue fazer muito bem. E depois eu dei sarrafo nele. Eu dei sarrafo nele, então. Como vocês podem ver, a primeira coisa que eu vou falar sobre o mangá. Pessoal, se eu falar anime, desculpa, daí é o mangá, né? Mas é que acaba. Quem sabe, sabe, entendedores entenderão como é que é ficar trocando mangá por anime direto. Então, assim, o mangá, eu já vou colocar, spawnar aqui uma capa, a capa do 71. Do capítulo 71, que eu acho uma capa lindíssima. E eu tô aqui pra elogiar a arte desse mangá, porque a arte desse mangá porra. É uma arte filha da puta de tão boa, sério. A arte desse mangá é muito boa. Ela me lembra muito. Muito. Bem, ali um negócio mais retrô, ali um negócio mais anos 90 e coisa e tal. Apesar de que é um sketch, é um sketch, né? É bem rascunho e tal, como eu já disse em reviews de outras coisas, mas olha essa capa, olha a coloração dela, o verde, o azul, o ciano, em contraste com o vermelho do cabelo da Máquina, essa filha da puta lazarenta. Então, tipo, a gente vê ali ó, que a composição de cores é uma composição muito bonita e, no geral, as capas de Chainsaw Man são muito lindas. Então isso é um ponto 10 de 10. As capas, a arte do mangá é uma arte muito bonita. E isso vale para as capas e para o desenho normal, para as páginas do mangá. O, como eu falei, é um negócio mais rascunho, então é um negócio mais. Passa muito a vibe do que o anime quer mostrar. Um anime diferentão. É um mangá diferentão ali, né? Então ele se propõe no começo a ser um mangá meio cult e tal. Apesar de que muita gente fala que isso não tem nada a ver. No começo era assim, até os primeiros 20 capítulos ali ele tinha esse propósito. Mas eu não sei. E foi quando foi bom. Foi quando eu comecei a maratonar assim e não parava de ler mais porque tava muito bom. O problema é que depois do capítulo qual? É 25, 26 aqui. Eu separei o 26, que foi quando a história começou a desandar um pouquinho. E depois da morte da Caolho lá, aí esquece. Mas então, assim, falando, é uma arte muito bonita, a história, as piadas sexuais que tem. É uma história madura, é um seinen, né? Apesar de estar numa revista shonen, é um seinen. Então, espera um povo mais maduro, um povo mais vivido, que acabe conseguindo perceber as críticas sociais que tem ali. E e eu coloco isso como ponto positivo ali. Discussões de gênero, de sexualidade, todas essas coisas assim acabam aparecendo muito no mangá. E isso são pontos positivos. É interessante a gente ver isso, e ainda numa revista da Jump, né? Com o Denji completamente um anti-herói ali, tipo Deadpool, assim. Mas eu já vou falar do Denji e do Aki e da Power. Mas, enfim, a história, o universo de Chainsaw Man é um universo muito interessante, é muito rico. É um dos pontos mais positivos da obra, além da arte, ele consegue fazer a gente se interessar pela obra. Foi por isso que eu comecei a maratonar. Antes de ficar ruim, que tava bom, e mesmo quando o roteiro tava ruim, o mundo, o universo ali era interessante, com os demônios diferentes e coisa e tal. Todas aquelas pirofagia louca acontecendo e tal, era interessante de acompanhar.
E isso me faz gostar ainda do mundo de Chainsaw Man. Não é que assim, eu odeio mangá e tal e tal. Não é assim, pessoal, não é assim. O que eu não gosto foi o que a história se tornou no final. Eu não vou desgostar do que foi o Game of Thrones pelo final dele, ou o Shingeki pelo final. Então, deu pra entender que até o momento ali era bom. O problema é que a história acabou não ficando boa, mas o resto tava bom. O gore tava bom, como eu já elogiei nos reacts que eu fiz. Falando nisso, eu fiz react da música da Power do Marquinhos, do Chainsaw Man, né? Fiz do Rodrigozinho, que também eu paguei um pau pra essa música, porque puta que pariu, que música boa. Eu vou deixar nos cards aqui. Fiz até do Byakuran, do Denji, do Byakuran, que é uma música muito interessante. Não é zoeira, né? É uma música séria do Byakuran. E eu achei muito boa. A batidinha é muito gostosa de escutar também. Mas, enfim, lá eu apresento mais sobre as minhas críticas ao... Ô, caralho. Lá, principalmente nessas 3 músicas, eu falo um pouquinho sobre um panorama geral do que eu acho sobre essas músicas. Sobre o mangá, né? Mas no da Power, principalmente, falando muito sobre o Power, que eu acho ela interessante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Olha, assim, então, falando sobre a arte ali, sobre o universo de Chainsaw Man, com os demônios, com toda essa coisa, com demônios que realmente são maus, são seres que querem foder com os humanos e coisa e tal. Não é aquele negócio tipo, será que são maus? Será que não são? Será? Não, eles são maus e foda-se. Eles são outra espécie, outro tipo de ética, outro tudo. Que eu comentei no vídeo do react da Power lá sobre a ética dela, como funciona a moral é diferente dos humanos. Então, tipo, como a gente pode julgar se ela é uma pessoa má ou não, sendo que ela não é uma humana e não vai se basear nisso para ter as próprias decisões. Eu abri o capítulo 71 aqui para falar daqui a pouco sobre o meu manga, o meu capítulo favorito. Mas antes disso, que é quando o Denji e a Power tomam um banho juntos, que ele tá cuidando dela e coisa e tal. Eu acho um capítulo muito bonito, mas depois eu chego lá. Enfim, falei aqui as qualidades do mangá e tal. Tem personagens bons, como a Aki e a Power. O próprio Denji, ele é interessante. A Kaolha lá também é uma personagem legal. O problema aqui, né... Gente, tem spoiler nesse vídeo, tá? Tem bastante spoiler nesse vídeo, tá? Porque não tem como falar sem dar spoiler, né? E é assim... vamos fazer uma analogia, antes de tudo, falando sobre um bolo. O Chainsaw Man é um bolo. Sabe quando você vai fazer um bolo, você prepara a massa toda bonitinha, é um bolo que você gosta, do jeito que você gosta, com os ingredientes que você gosta, só que você deixa queimar? É basicamente isso que aconteceu com o Chainsaw Man. Dá pra comer, mas fica aquele fundinho grudado ali na forma e deu aquele leve gosto de queimado. Isso é Chainsaw Man. Pra mim, que fui esperando uma coisa e acabei desapontado. A palavra desapontado é a que melhor define o mangá, apesar de muitas qualidades que ele tem. Porque assim, quando a fanbase chega e fala, leia o mangá sem compromisso. Só que quando você já vê uma história de um protagonista que teve que vender partes do corpo ali para pagar uma dívida do pai, e depois tá trabalhando pra Yakuza, ele passa fome, coisa e tal. Vocês querem que seja só um anime de zoeirinha e gore, de sanguinho na tela ou nas páginas? Não, né, pessoal? É óbvio que o autor quis colocar mensagens logo desde o começo no mangá. E quem não pega essas mensagens que foram inseridas já no começo para serem desenvolvidas durante a obra, acaba achando que é só um mangá de porradaria e sangue. E não é assim. Ele se tornou assim, e é assim que ele é lembrado pela maioria da fanbase. Só que ele não era assim, pessoal. Ele era um anime muito mais profundo, falando sobre como eu falei, as morais diferentes de seres vivos, como os demônios,
os sentimentos dos demônios com a Power, com o cachorrinho lá e tal, com o gato, quer dizer, nossa, cachorro com gato. O Denji tendo os sonhos simples que ele tem de abraçar uma garota, pegar nos peitos, depois transar todo dia, porque esse é o desenvolvimento dele, né? Então, tipo, vocês veem que tem ali uma premissa muito apta a virar um anime cult, um anime realmente denso e com muitas mensagens. E é por isso que eu criei expectativas demais no começo do anime, porque foi tanta informação jogada na nossa cara, com tantas possibilidades de abrir discussões interessantes sobre muitos temas ali, que acabaram que... O problema tá aí, pessoal. O problema é que ele entregou expectativa para quem... Novamente, pessoal, isso aqui não é uma obra para o pessoal ali de 14, 15 anos. Ela tá numa revista para isso, só que ela não é para isso. Ela é tipo você ler hoje em dia a Turma da Mônica, que a gente numa leitura da Turma da Mônica lá com 5, 6 anos não entendia as piadas de humor negro que o Maurício de Souza colocava nas tirinhas ali, né? Então deu pra pegar a ideia. O mangá ele tem tanta discussão que quando é adolescente não tá cagando pra essas discussões. A cabeça deles funciona de outro jeito. Quando a gente passa ali dos 22, 23 anos, a gente começa a reparar no que realmente o Chainsaw Man queria apresentar pra gente. E quando a gente vê que o autor foi deixando de lado justamente essa coisa que enriquecia a história, foi a decadência. Novamente, tem uma arte linda, um gore lindo. Isso foi estranho, um gore lindo, mas pela arte mesmo, né? Tem personagens muito interessantes que aparecem, mas o problema acaba sendo o roteiro. Agora, vamos falar sobre o Denji aqui. O Denji, ele já aparece, como eu falei agora há pouco, alguém com muita possibilidade de discussões ali sobre vários assuntos, sobre vários temas, que acaba sendo esquecido. Mas ele, como eu falei no React, eu não sei se da Power ou do Chainsaw Man do Rodrigo Zin, ou do próprio Byakuran, eu não lembro, mas eu falei em algum momento que o Denji, ele é um personagem complexo. Ele é simples, ele tem ambições simples, mas ele é um personagem complexo. E essa simplicidade não torna ele menos complexo. Ele já chega com um personagem esférico que tem camadas, mas ele acaba que não evolui muito além disso. Como eu falei, ele acaba entendendo que o que ele quer ali, ele quer ainda que é uma vida simples. Isso faz parte do personagem, isso é interessante. Quando ele começa a evoluir ali, tipo, eu quero abraçar uma garota, eu quero pegar no peitinho, Quando ele entende que pegar no peito de uma garota que ele não gosta, não é excitante, eu acho um desenvolvimento interessante. Quando ele tem os momentos ali no capítulo 71 com a Power também, que eu acho o capítulo, como eu falei, um capítulo lindíssimo. Também mostra ali que ele não um certo desenvolvimento e no final dali do mangá ele já quer transar todo dia. Ele fala realmente, eu quero virar herói pra transar todo dia. Então, tipo, ele se abriu. E, gente, isso não é infantil, tá? Isso não é um sonho infantil só porque ele é adolescente, coisa e tal. Não. Qualquer pessoa que tenha libido tem algum tipo de... Mesmo que seja secundário, existe essa linha de pensamento ali. Ninguém é totalmente sem libido ao ponto de viver a carreira sem pensar nesse tipo de enfuder, tá ligado? Enfuder. Então sempre tem, não importa se você é uma pessoa totalmente certinha ou se você é uma pessoa totalmente que não liga muito pra isso, ambos têm ali uma parcela dos ideais pra isso, porque afinal, se não fosse para as pessoas fazerem isso, não existiria sensores que retornassem estímulos de prazer nesses atos, né? Então, não é errado o Denji querer viver uma vida assim. Pelo contrário, é interessante, combina com o personagem dele. Com a personalidade, com o histórico extremamente avassalador que ele tem. O problema realmente fica quando o autor ele dá aquela puxada e dá uma reviravolta que diz que ele não perdeu o coração, ele perdeu os sentimentos. Realmente, ele foi perdendo os sentimentos ali aos poucos, só que o autor ele deixou por isso mesmo.
ele acabou que chegou no final e ele não abria mais discussão, sabe? Ele podia ter colocado o Denji pra refletir mais sobre esse negócio dos sentimentos dele, mas acabou que ele levou pro lado um pouco mais cômico e gente morrendo de tudo que é lado. Se a gente, como leitor, não se apega a personagem nenhum nessa obra, porque não dá pra se apegar, primeiro que não tem tempo de tela e segundo que morre direto. Então, como que ele se apegaria a alguém, sabe? Aí temos um problema na narrativa. Que o autor acabou cometendo os erros que não podem ser cometidos nesse tipo de narrativa, sabe, pessoal? De matança, igual quando você quer gerar tensão de morte num público, você não pode simplesmente sair matando todo mundo, sair matando geral, não. Você tem que matar de vez em quando. Eu já falo sobre isso comparando Naruto e One Piece. Então, o autor ele tentou gerar essa tensão, mas no fim nem o Denji sentia essa tensão. Não tinha espaço para desenvolver essa parte da falta de sentimento dele. Ele falou assim: o Denji o Denji tá sem sentimentos, mas é isso. Ele tá sem sentimentos e foda-se assim, sabe? Não tem só disse e falou assim: "Nossa, eu não tenho sentimentos". Falou pro Denji dizer, falou: "Não tenho sentimentos, né? Fazer o que é a vida?". Então, olha a profundidade, né? Quer dizer, não profundidade, como que eu falo? É um estado muito raso de um desenvolvimento nessa parte ali. Você vê que o que parecia, olha que interessante, o que parecia um desenvolvimento fraco, como o Denji, querer evoluir com as garotas ali, ou até mesmo ter o que comer, sendo tratado como um cachorrinho, é muito mais desenvolvimento de personagem, é um desenvolvimento muito mais profundo do que o autor tentou fazer com o desenvolvimento da perca de sentimentos dele, que teoricamente é para ser um negócio mais nobre, é para ser um negócio mais tipo, meu Deus, estou perdendo sentimentos e tal. E seria se fosse bem desenvolvido, o problema é que não foi. Mas ok. Falando agora sobre o Aki, né? Ai, o Aki. O futuro é pica, né? Ai, o Aki, meu Deus do céu. Ai, é triste. Ele é o melhor personagem. O personagem mais desenvolvido da obra. Ele realmente teve uma progressão. Ele sim desenvolveu como um protagonista deveria desenvolver. Aos poucos e realmente desenvolvendo a parte psicológica dele ali. Não tem muito o que falar sobre o Aki, ele é exemplar, ele é um. Só fico chateado por causa da morte dele, né? Não porque eu me apeguei a ele, mas porque a morte dele foi um puta de um bait. Falaram que ia ser uma morte foda e trágica. O futuro lá falou pra ele, o futuro é pica, o demônio. E no fim foi uma morte bem paia. Foi uma morte tipo, só teve a luta ali. Já era um pouco previsível também. Então já não. Ruim, pessoal, ruim. E. E fiquei puto, fiquei puto quando a Caolho morreu, porque eu chipava ele com essa Caolho aí, que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, como eu chipava, caralho. Ó, isso é gerar atenção, mas essa Caolho, que eu esqueci o nome, ela precisou de quantos capítulos para ter o desenvolvimentinho dela, para ela aparecer na obra e causar algum tipo de impacto, né? Então, coisa que depois que ela morreu, não teve mais nenhum. Entrou, morreu, entrou, morreu, entrou, morreu. E isso se deu até o final. Não teve apego por nenhum personagem ali. Eu li o mangá e falei, morreu, ok. Morreu, ok, morreu, ok, morreu, ok. E eu não acredito que o autor queria isso. O autor ele queria gerar tensão, ele queria gerar aquela coisa tipo, se prepara porque podem morrer. Você pode perder o teu personagem, é bom não se apegar a nenhum. Só que de um jeito errado. Ele quis fazer tipo um Game of Thrones, mas acabou errando, sabe? E sobre a Power, gente, eu não vou estender muito aqui. Eu já falei lá no vídeo do Marquinho, da música lá da Power do Marquinho. Lá eu fiz. Nossa, lá eu falei bastante, pessoal. Eu vou deixar aqui no card. E vocês passem lá pra ver o que eu acho sobre a Power. Porque que eu gosto muito dela. O porquê que eu acho que a comunidade gosta também. Então, enfim, eu não vou estender muito, mas ela é uma personagem que eu gosto muito. E ela é bem construída, tá, pessoal? Ela é realmente bem construída. E ela tem um desenvolvimento interessante. Ela não é um desenvolvimento grande, mas é interessante. Ela é uma personagem complexa.
é uma personagem esférica ali, que acaba tendo muito destaque, com certeza. E, enfim, sobre o que eu falo agora? Vejamos sobre o capítulo 71, será? Já que eu tô falando de desenvolvimento de personagem, vamos para o capítulo 71, que está aqui na tela de vocês, ó, pessoal. Ó, pessoal, o capítulo 71 tem essa capa lindíssima que eu já coloquei aqui, que eu já mostrei pra vocês. Olha que traço lindo, gente. Olha que traço lindo. Não tem. Não tem. O Chainsaw Man tem um traço maravilhoso e não dá pra tancar. Não dá pra tancar, pessoal. É um traço lindo. A anatomia é bonita. É tudo perfeito nesse traço aqui. E a gente tem essa cena ei, eu não sei se é bem, eu não sou monetizado mesmo. Que a Power, ela tá traumatizada aqui com um tal do... Que apareceu um demônio super poderoso, a escuridão, alguma coisa assim. Ela tá extremamente complexada com esse demônio. Então, o que acontece? Ela tá com medo. E como a moral dela é diferente, ela tá um pouco se fudendo. Ela só quer a ajuda do Denji. Porque eles já são amigos. A amizade deles evolui, isso que eu acho interessante. E o porquê que eu acho esse capítulo maravilhoso? E pra mim é o melhor do mangá até agora. Até agora porque eu já li ele inteiro, mas vai continuar, né? Então eu espero que a história melhore. Aqui é onde mostra os sentimentos dos dois. Primeiro que o Denji é que ele entende de que... abre aquela discussão do amor. Que só o corpo não importa pra ele, sabe? Ele precisa ali de uma conexão com a personagem. E não só uma conexão de amizade, como ele tem com a Power, como ele discute ali no final do capítulo. Mas como uma discussão, como uma conexão amorosa mesmo, como ele tem com a Máquina. E amorosa é quase fanática, né? Quase fanatismo dele pra Máquina. Então, acaba que essa discussão aqui é muito interessante e a gente consegue ver o lado da Power também, que é um lado que ela não mostrava medo, ela não mostrava aflição, agonia, medo de morrer, não, ela não mostrava nada, ela era tipo muito foda-se, sabe? Então a gente consegue ver os dois lados aqui que eu não via acontecer no mangá até aparecer. E o que eu acho aqui é que a amizade deles é uma amizade muito bonita. É estranha. É bem estranha. É baseada em traição. E eles se trairiam também, apesar de que um se sacrificaria pelo outro, talvez. Porque eles se entendem. Eles se acabam se entendendo como a mesma face. Como as faces de uma mesma moeda, né? Numa sociedade ali que eles não se encaixam mais, porque os dois não têm sentimentos, os dois são demônios, visto como demônios e coisa e tal. E aqui a gente consegue ver a aproximação deles. Você vê o Denji, e claro, é um poço de fanservice, né? Isso aqui, esse episódio é lindo, mas é um poço de fanservice também. Não vou reclamar, tá? Não é que ele... Aqui, gente, no Chainsaw Man o Eight tem valor. Não é aquele tipo de obra que é it por it, não. Aqui existe um motivo pra ter it. E beleza, aqui eles vão tomar banho porque ela tá com medo. E a gente consegue reparar que assim, não tem. Não tem. Por mais que a bochechinha dela que esteja vermelha, não é isso que ela tá. Ela não tá com vergonha, não tá com nada. E nem ele. Eles estão ali, tipo, como se fossem dois pedaços de carne, sabe? Porque é isso que eles veem um no outro. São apenas dois pedaços de carne. Ele se questiona por que ele não se sente excitado ao ver ela, ao tomar banho com ela. E isso mostra uma amizade. Como diz a Rita Lee, amor sem sexo é amizade. Então, você vê, ó, aqui eles falam, ela reclama, e ele dá banho nela, ajuda ela e coisa e tal. É muito bonita, uma relação muito bonita. Justamente por conta da sinceridade que tem entre eles ali. Apesar de que é uma amizade estranha, como eu falei, bem esquisita, mas ainda assim é sincera, cara, eles se entendem, eles são muito conectados. Ó, beleza. Aqui vai. Olha que cena linda. Olha que quadro lindo. Quem de fora vê vai pensar que é um casal, claro, é óbvio. Mas aqui não, dá pra o autor, se ele queria passar o sentimento de conexão, ele conseguiu. Sem ser romântica. E sem ser pervertida, como ele fala. Ele não consegue achar, por mais que estejam ali, ó.
Ó, é estranho, é nem um pouco pervertido, por que será? Você vê, olha o close que acontece aqui. Então, tipo, claro, além de ser uma surra de fanservice pro público, eu acho muito bonito essa discussão que ele coloca. Por isso que é o capítulo mais bonito. É o capítulo onde mais tem desenvolvimento de personagem aqui, por incrível que pareça. Se você ler com cuidado, você consegue reparar esse tipo de coisa. Ela com medo aqui de novo, vestiu, depois o Aki, coisa e tal. Então, tipo, ó, os dois dormindo junto, ela com medo, ela melhora depois, pessoal. Não vai ficar sempre assim. Só foi esse capítulo ali, mas um ou outro e tal. Ele tá no banheiro. Cadê? Não, não tá aqui. Não tá aqui. Tá mais pra cima. Você vê, ele no banheiro até, gente, ele limpando o vômito dela, tipo, bizarro, ó. Ó. Então, tipo, não. Então é complicado ali. Os dois é diferente. Por isso que eu acho que esse capítulo é maravilhoso. É lindo, 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 lindo. Além daquela capa maravilhosa. Agora. Beleza, falei sobre desenvolvimento aqui e tal. Eu posso ter esquecido alguma coisa porque eu tô fazendo no improviso, tá, pessoal? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os pecados da obra. Porque de elogio eu já rasguei, né? Já rasguei de elogio. Então deu pra perceber que eu não odeio Chainsaw Man. Eu odeio o que o autor fez com a história. Ó, aqui tem o capítulo 26, que é os atentados que aconteceu. E a máquina aqui. Que aconteceu? Quem leu sabe, não vale a pena ficar explicando ali e tal. Que foi aqui que a gente começou que aqui a gente começou a. Beleza, ela é a vilã da história. Foi aqui que eu pensei, não, beleza, a gente já sabe pra onde a história vai rumar e tal. Não, isso não tem problema. É previsível, mas não tem problema isso. O que é interessante a gente pensar, talvez tenha até sido de propósito o autor tenha feito isso, deixado claro que ela ia ser uma vilã, justamente pra gente se perguntar como seria esse caminho. Mas o problema é que não foi bom. Depois daqui, gente, geral começa a morrer. Geral começa a morrer. Direto, direto, direto. Sem dó, sem piedade, sem nada. O que eu não gosto, foi a minha principal crítica ao mangá. Eu entendo, como eu falei antes, da atenção, de tudo mais, só que também tem o problema que não gera conexão com os personagens. Ó, o Shingeki ele fez isso muito bem até uma certa parte, que tem personagens que morriam e a gente foda-se, aparecia e morria, aparecia e morria. Agora eu tinha outros que apareciam mais tempo e acabavam desenvolvendo um pouquinho melhor e a gente ficava meio chateado. E pra uma história, mesmo que tenha sangue, acabar fazendo tensão, ela não precisa sair matando gente geral, pessoal. É só você matar com cuidado. Isso ficou estranho, né? O YouTube pode zicar o vídeo, né? Mas enfim, você fazer com cuidado. Tem um mangá que eu gosto muito, acho que chamado de Happiness. É do mesmo autor do Akuno Hana. Akuno Hana. É do mesmo autor. E se vocês não viram, procurem Happiness. Lá sim existe uma tensão e não tem muitas mortes. Tem outro mangá, mas eu já não lembro o nome, que eu li há muito tempo, que também tinha muita tensão, mas não tinha muitas mortes. Então você não precisa matar personagem todo episódio para deixar ele muito mais denso, muito mais cabuloso mesmo. Não precisa, pessoal. E eu acho que é isso que o autor acabou fazendo errado. Ele fez o que não se deve fazer numa obra desse tipo, sabe? Eu não sei se isso foi uma escolha do editor, porque às vezes foi. Às vezes os capítulos que tinha mais sangue eram os que mais eram visualizados, mais vendidos, mais comentados. E, e aí optou, né, gente? Eles têm que ganhar o deles, né? Eles têm que vender, eles têm que sobreviver. Então ficou muito aquela obra. Cada vez as mensagens foram aparecendo menos. Cada vez as mensagens foram aparecendo menos. Que foram levantadas pelo autor mesmo no começo, e acabaram sendo substituídas por, olha só quanto Donalds aqui, ó, quantos aces. Então não tem muito o que falar sobre isso. É o maior pecado que uma obra desse tipo pode fazer, é justamente o que aconteceu aqui.
Game of Thrones a gente tinha uma ideia muito parecida, que não se apegue a um personagem porque ele vai morrer. Sempre assim. Só que a gente se apegava do mesmo jeito. A gente parecia um personagem legal lá como o Oberyn. Acho que é o Oberyn, né? O Martell lá, o príncipe que morreu cabeça esmagada pela montanha. A gente sabia, sabe, vai morrer, mas o personagem é legal, ele aparece, ele tem fala, ele tem coisa assim, coisa que aí pecou. E então, eu podia levantar mais pontos, mas o vídeo já está extremamente longo, como aquela namorada do Dandy lá que apareceu no começo, que desde o começo já era claramente uma vilã. Desde que ela apareceu ali já deu pra ver, tem parada errada aí, irmão. Então já desde o começo, ele até tentou, o autor até tentou fazer um draminha no final, mas não foi feliz, foi um draminha muito chulo. No geral, são dois pontos negativos da obra, só que são dois pontos negativos gigantes. E esse ponto do morrer geral é o pior, porque o da máquina ainda passa, é um vilão fraco, mas ainda passa, sabe? O problema mesmo é essas mortes assim sem sentido que acontece direto. E falar sobre um pouquinho sobre a máquina, que é um grande ponto fraco nessa obra. O problema, a máquina, ela era para ser uma vilã misteriosa, claro, como foi. Só que como eu falei, desde o capítulo qual? 26. Desde o capítulo 26 já dava pra ver que ela ia ser a vilã. O que não ficava muito claro é se ela era a pistola ou não. E depois foi dado que ela era o demônio do controle, daí a gente ficou. Daí eu fiquei, porra, será? Beleza. Será que o demônio também tem a ver com pistola e coisa e tal? E no fim tem, né? No fim ela manipulava tudo por debaixo dos panos e não se importava com ninguém e tal. Novamente, aí a gente vê assim. Por que, que a Power eu acho um personagem infinitamente superior à Máquina? A Power, ela tinha, e a gente via a diferença moral de um demônio e um humano. A máquina não, a máquina era um negócio tão nebuloso que não fazia sentido, não fazia sentido. Mesmo que a moral dela fosse diferente, não fazia sentido, sabe? A Power a gente conseguia entender o porquê das coisas, por que ela não era uma humana. A máquina não, a máquina é simplesmente sem motivos, zero os motivos. Ela falou que queria o Chainsaw Man mal de novo e coisa e tal, o verdadeiro príncipe, demônio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, rei dos demônios e tal. Ela queria isso, ela queria ser morta por ele, mas queria absorver ele também. Então acabou ficando um negócio meio estranho. Se eles tivessem dado ali, sei lá, uns 3 capítulos mostrando o porquê que ela queria isso, e não só botar ela numa rinha de demônio sanguinolento ali pra acabar terminando o arco de vez. Pareceu muito corrido, sabe? Muito rushado. O autor ele perdeu tanto tempo, mas perdeu tanto tempo matando o personagem sem sentido que acabou esquecendo de desenvolver a antagonista principal de toda a obra, que foi sempre mistério, foi sempre tudo, e acabou pecando até nela. Então eu considero esses dois pontos negativos, porque um une o outro, acaba sendo proporcional ao outro e coisa e tal, sendo relativo ao outro, mas foram suficientes. Mas esses dois erros foram suficientes para me broxar lendo a obra. Você pode ler, você pode gostar, você pode adorar. Só que uma coisa que não dá pra negar é a Makima passa como uma vilãzinha fraca, como tem vários animes por aí, vários mangás. Até no Happiness, que eu recomendei aqui, tem um vilão, o vilão final é um vilão super fraco. Ele aparece interessante, mas ele é um vilão fraco. Só que a história se mantém interessante, a história se mantém focada. Agora, então, mesmo que a gente exclua o problema da máquina ser uma personagem totalmente plana e sem qualquer tipo de camada direito, é impossível passar pano pro que o roteiro acabou fazendo de mata indiscriminavelmente, sem parar todo mundo que aparecesse. E isso foi uma coisa que acabou, em vez de dar atenção, acabou afastando. E como eu falei que ia fazer um paralelo tô com um ano na cabeça aqui de One Piece, né? De One Piece e Naruto, a gente pode comparar com a tensão do anime. O Naruto me passa muito mais tensão
de morte do que Chainsaw Man. Depois da morte do Jiraiya, meu Deus. Então, Boruto nem se fala, então, né? Então, a coisa que o One Piece não faz. O One Piece, ele pode até hoje tentar matar personagem, pode ter tudo, mas eu não acredito em personagem morto em One Piece. Só se tiver, só se for um Ace da vida, que apareceu um Donut ali, um rombo então é igual esses caras aqui que a máquina matou. Porque nem o Pedro eu acho que morreu. O Pedro, eu tenho certeza que o Pedro não morreu em Holy Cake. Então você vê, ah, o, o nível de tensão, de morte, de perigo que Chainsaw Man fez foi mais ou menos do nível do One Piece. E olha que tensão de morte em One Piece nem existe, é inexistente. Até então Naruto teve mais, porque a gente já viu isso acontecer, a gente viu mortes, só que os personagens existiam desenvolvimento para impactar a morte, a gente tinha luto pelos personagens, coisa que não acontece em One Piece, porque não morre, quando morre é um a cada 500 episódios, e coisa que não acontece em Chainsaw Man, salvo a Kaolho pra mim, que a Kaolho ela teve desenvolvimento, ela teve uma paixão ali pelo ar, que ela queria se aposentar talvez se aposentar não, sair das ruas, se eu não me engano, pra ir pro administrativo para ficar, casar com ele, ter uma família provavelmente. Então, tipo, tinha um porquê de ficar de luto, de a gente ficar fantasiando na nossa cabeça, e se ela estivesse viva? Seria diferente? Então, deu pra pegar. Nenhum outro personagem que apareceu depois acabou tendo um desenvolvimento igual ela teve, para dar um impactozinho na história e a gente pensar, putz, morreu, cara, que merda. Nem o Aki, nem o Aki. O Aki eu fiquei de cara porque ele morreu do jeito que ele morreu. Não porque ele morreu mesmo, sabe? Então, foi isso que me broxou com a obra, sabe? Foi isso que me broxou. Principalmente esse ponto do roteiro ter virado uma carnificina sem sentido nenhum. Porque, como eu disse, discussões interessantes tinha. Crítica social, nossa, meu Deus do céu, muita crítica social. Tinha tudo. A arte linda, a Power deusa maravilhosa, o Denji, um personagem extremamente interessante. Por mais que fosse um cara simples, é muito interessante o cara, tá ligado? Ele é muito massa. O Denji é muito massa. E acabou que tudo isso foi jogado meio que fora por causa da matança indiscriminada. Então é complicado, pessoal, é complicado. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da obra. Por favor, com educação, né? Porque eu não xinguei quem gostou da obra, eu critiquei a obra, o porquê disso, a minha opinião, uma análise minha. Então, se vocês discordarem de mim, podem discordar à vontade, só não venham xingar no coisa. Ou xinga também, né? Daí eu não respondo. Eu só ignoro. Mas se vocês virem discutir falando que eu tô errado por isso, isso e isso, e apontar um ponto de vista diferente, eu posso até fazer um vídeo mostrando esse comentário e mostrando ali uma resposta, se eu concordar, se eu não concordar. Eu posso até responder isso aí em outro vídeo para abrir mais um diálogo. Agora, se vir de ignorância, vai levar a ignorância também. Então, mas é isso, pessoal. Comentem animes que vocês queiram ver, para eu falar sinceramente o que eu acho. Tem animes que eu não vou falar mal, nossa, tem animes que eu não vou falar mal, jamais. Evangelion aqui, ó, a Cilly, eu tenho até aqui, ó, não, cadê? Acho que não vai dar pra ver. O Beijo da Bruxa, da Madoka. Então, tem animes que eu não vou falar mal. Mas, mentira, eu tenho coisa pra falar mal deles também. Mas comentem animes que vocês queiram ver aqui, que eu trago pra fazer análise, além dos reacts que tem. E é isso, pessoal. O vídeo já tá com 40 minutos já de gravação. Não sei quanto tempo vai ficar de edição. Vai ficar mais ou menos por aí, porque eu falei, mas eu não vou cortar muito. É um bate-papo isso aqui com vocês. Então, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. E é isso. Até o próximo vídeo do Analisadeiro.